No primeiro dia, nós falamos acerca das causas da depressão, uma abordagem puritana, as causas circunstanciais, aquela causa que é a constituição física de alguns indivíduos que nascem com essa propensão, diria assim, e também as causas espirituais. Nós abordamos isso e a necessidade da palavra de Deus. Nós cantamos agora que a gente tem uma mente de Cristo e essa mente não vem simplesmente quando a gente ora e Deus vai colocar essa mente dele de maneira miraculosa em nós. Nós precisamos da palavra de Deus que é viva e eficaz para revigorar a nossa alma. Na noite de ontem nós falamos que existe um tipo de sofrimento que nós devemos esperar e esse sofrimento é aquele que é dos discípulos de Jesus quando eles estão numa missão, por causa do nome de Jesus nós vamos sofrer. E esse tipo de crise inclusive é boa, né? E vimos de como o eu sou aparece no meio da tempestade e ele é o próprio sustento. Nós falamos da suficiência de Jesus no meio do nosso sofrimento. Hoje eu queria encerrar com vocês, e agora vocês estão entendendo por onde eu estou pensando, que existe um outro tipo de sofrimento que eu não poderia ir embora sem também nos alertar, que é o sofrimento de quando Deus pesa a sua mão sobre o seu próprio povo. É o sofrimento que Deus ele causa esse sofrimento nos disciplinando. E foi mais ou menos nessa linha de pensamento que eu preparei esses sermões, existe toda uma conexão aí. Então hoje eu queria meditar com vocês em 1 Coríntios capítulo 10, pedir para você abrir sua Bíblia comigo, versos de 1 a 13. 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 13. Quando Deus nos disciplina. Todos acharam? O texto diz assim: Ore, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O livro O Peregrino, escrito pelo pregador batista John Bunyan em 1678, narra a história desse homem que estava vivendo na terra chamada Terra da Destruição. Ele vivia lá com seus familiares, com seus amigos, até o momento que ele encontra um livro. E esse livro dizia a esse homem que o juízo de Deus estava próximo. Ele entra em desespero. Ele começa a falar agora com seus familiares e a sua família não dá atenção a ele. Até que então, pela graça de Deus, ele encontra com o evangelista. E o evangelista vai dizer a ele que ele deve então seguir por aquele caminho que é rumo à porta estreita. Ele deixa a terra da destruição agora e parte em sua peregrinação.
O que me chama a atenção é que logo no segundo capítulo desse livro, John Bunyan apresenta dois personagens interessantes. O primeiro é o obstinado e o segundo é o volúvel. Ambos querem andar com o peregrino para que ele não vá sozinho rumo à porta estreita. O obstinado, como um bom obstinado, começa a questionar o peregrino logo no início da viagem. Por que tamanha determinação? Por que acreditar nesse livro? Por que abandonar tudo e todos? E a conclusão do obstinado é que talvez ele simplesmente encontrou mais um lunático na sua frente. E como um bom obstinado, ele dá meia volta e abandona o peregrino em sua peregrinação. Mas existe o volúvel. O volúvel, diferente do obstinado, continuou caminhando mais um pouquinho com o peregrino. E agora o peregrino começa a contar a ele os benefícios que eles encontrariam no final da jornada. As coroas de glória, o novo reino onde não mais haveria tristeza, nem choro, nem morte, uma herança incorruptível, novas vestes, e eles brilhariam com certeza como o sol no firmamento. O volúvel estava simplesmente se maravilhando com todas essas promessas até que eles caem no pântano do desânimo. E agora o volúvel vira para ele e questiona ele. Essa é a felicidade sobre a qual você estava falando o tempo todo? Se nos sobrevém tamanha infelicidade agora, o que esperar no fim da viagem? E aí você pode imaginar o que o volúvel fez. Saiu do pântano e deixou o peregrino sozinho no pântano do desânimo. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas vacilantes? Você conhece a pessoa volúvel? Aquela pessoa que começou muito bem a sua caminhada com Deus, estava no caminho, mas pela tentação deste mundo deixou a caminhada cristã e parou no meio do caminho. Aquele tipo de pessoa que Jesus descreve na parábola do semeador, quando ele diz que a semente cai naquele coração, mas quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, ou a fascinação da riqueza e outras ambições, esqueceram e sufocaram a palavra, e essa pessoa se tornou infrutífera. Você conhece pessoas infrutíferas? Será que você não é essa pessoa? Será que você está a ponto de abandonar a sua caminhada com Cristo pelas pressões que você tem sofrido? Será que as crises que você tem passado estão te derrubando? Será que o volúvel não te descreve? Será que o pântano do desânimo tem te vencido e você tem ficado sem força para sair dele? Essa passagem que Paulo nos coloca perante nós essa manhã, ela é crucial, porque Paulo está sendo aqui simplesmente sincero acerca da vida cristã. Ele sabe que muitas das vezes nós somos tentados a desistir, ao invés de esmurrarmos os nossos corpos e sermos disciplinados, o que nós queremos muitas das vezes é simplesmente jogar a toalha. Por isso que Paulo está escrevendo o capítulo 10 e o verso 12 que você tem aí. Paulo vai dizer, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que Paulo quer nos alertar nessa manhã é que você não caia, que você não volte, que você não retroceda, que você não jogue a toalha. Nós sabemos que esse capítulo 10 aí de 1 Coríntios não é um novo argumento que Paulo está desenvolvendo. Paulo começou a escrever esse argumento em 1 Coríntios capítulo 8. Na verdade, ele começa em 1 Coríntios capítulo 8 e vai terminar no final do capítulo 10. O que Paulo começa no capítulo 8 é tratar dessa questão da liberdade cristã. Lá no capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos vocês têm conhecimento, mas Paulo vai dizer que esse conhecimento para eles deveria também ser acompanhado pelo amor, porque é o amor que edifica. Qual que é o argumento que Paulo está traçando aí dos versos 8 e 9 e 10? Havia aquela tensão na igreja em Corinto, dos irmãos que achavam que não tinha problema comer carne sacrificada aos ídolos, e havia aqueles irmãos que achavam que era um pecado você comer carne sacrificada aos ídolos. Mas, fato é que Paulo está lidando com uma tensão aí daquelas áreas cinzas da ética cristã, que não é simplesmente sim ou não. Por exemplo, você não tinha nenhum mandamento explícito dizendo se você poderia comer a carne sacrificada ao ídolo ou não. Paulo está tocando num ponto sensível com essa igreja.
E nós temos várias partes cinzas da ética cristã que não é sim ou não. A resposta muitas vezes é depende. Depende do contexto, depende dos irmãos, depende das consequências, depende da sabedoria que está sendo aplicada. É isso que Paulo está tratando nesses 3 capítulos. Como é que ele resolve a tensão? No capítulo 8, Paulo vai dizer, olha, eu sei que vocês têm conhecimento, né? Eles estavam se gabando, eu posso comer carne sacrificada aos ídolos porque eu tenho conhecimento. Mas Paulo vai dizer que o conhecimento, ele é essencial, mas não suficiente. Precisamos de amor, diz Paulo. É um amor que edifica. Será que vocês, diz Paulo, não deveriam amar e restringir a sua liberdade em prol do próximo? Paulo vai terminar o capítulo 8 dizendo, eu mesmo, se meu irmão se escandalizasse de comer carne, eu mesmo teria deixado de comer carne. Por que ele escreve o capítulo 9? Porque a igreja viraria para Paulo e falou assim, prova, Paulo, que você pararia ou restringiria a sua liberdade. Ele vai escrever o capítulo 9. No capítulo 9, Paulo vai dizer de como ele restringiu sua liberdade. Dos versos 1 ao 14, Paulo vai demonstrar de como ele tinha direito de receber sustento da igreja, mas ele abriu mão desse direito. Dos versos 15 a 27, Paulo vai falar que essa questão da liberdade dele, de restringir sua liberdade, não é simplesmente com as coisas financeiras, com seu sustento. Mas aí entra aquela passagem muito conhecida, todos nós, eu fiz-me judeu para com os judeus, os que estavam sem lei, eu me tornei como sem lei, e eu me fiz fraco com os fracos. Em outras palavras, esse era o estilo de vida do apóstolo Paulo, restringir a sua liberdade em prol do próximo. E aí dos versos 24 a 27, olha aí na sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 9, versos 24 a 27, Paulo vai dizer ou descrever a vida cristã, dizendo que ela não é caracterizada pela ociosidade. Mas ele vai comparar a vida cristã com um atleta que corre ou um lutador de boxe. Olha o verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, o atleta está em busca de uma coroa corruptível, mas nós também somos atletas. E estamos em busca de uma coroa incorruptível. Verso 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que Paulo está dizendo para a gente é que ele não é dominado pelas paixões da carne e ele é disciplinado. E aqui, gente, eu receio que muitos têm ficado no meio do caminho porque não dão atenção a essas palavras do apóstolo Paulo. Nós desconhecemos o que Paulo diz, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, quando ele vai dizer, combata o bom combate da fé. A fé verdadeira é caracterizada por um combate. Deus não nos salvou para que a gente viva aqui nessa existência um tipo de jacuzzi espiritual. A Bíblia nunca descreveu a vida cristã como um cristão que está de férias. Pelo contrário, quando a Bíblia vai falar de um cristão, da vida de um cristão, ela compara ele a um soldado, a um atleta, a um boxeador. Ele tem que se disciplinar. A pior coisa que pode acontecer a cristãos é quando eles começam a viver simplesmente pelas suas vontades ou pela espontaneidade. Por exemplo, eu faço simplesmente se eu sentir vontade. E Paulo está concluindo esse argumento no capítulo 9, dizendo, mesmo se vocês não sentirem, Coríntios, vocês devem restringir a liberdade de vocês em prol do próximo, sejam disciplinados nisso. Se vocês entendem, se nós entendemos que a leitura da palavra ela é fundamental para a nossa vida, mesmo sem sentir nós devemos ler a palavra. Se nós entendemos que a pregação da palavra é fundamental para a nossa vida, mesmo sem sentir, aqueles dias que nós não temos vontade, mesmo ainda assim devemos ser disciplinados e nos colocarmos nesses meios de graça. Por que ele escreve então o capítulo 10? Essa é a pergunta. Porque no final do capítulo 9, olha o último verso aí, o verso 27. Paulo vai dizer, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo vai escrever o capítulo 10 para provar à igreja de Corinto que se eles não levarem a vida deles a sério, não levarem a vida deles como de um atleta ou de um boxeador, eles seriam desqualificados. E o exemplo que Paulo vai colocar aí para eles é o exemplo do povo de Israel. Por que nesses 13 versos Paulo vai chamar Israel aí, vai trazer Israel à tona? Porque Paulo vai mostrar para eles, olha Coríntios, eles também eram povo de Deus.
eles também estavam debaixo do pacto e da aliança. Eles tiveram inúmeros benefícios da parte de Deus. Ainda assim, Deus pesou a sua mão sobre aquele povo. E sabe qual foi o resultado? 2 milhões de corpos espalhados pelo deserto. Israel estava em uma corrida, assim como eu e você estamos. O prêmio de Israel é que eles fossem uma comunidade que desse testemunho às demais nações, mas eles não se atentaram a isso aqui que o apóstolo Paulo está chamando o cristão para viver. Portanto, existe um tipo de sofrimento, existe um tipo de crise, que é quando Deus disciplina o seu próprio povo. Então eu divido a nossa passagem aí em praticamente 2 tópicos, só para guiar melhor a compreensão desse texto. E o primeiro tópico que eu coloco aí para vocês são os privilégios e o fracasso que Paulo vai narrar acerca do povo de Israel nesses 6 primeiros versos. O que Paulo vai fazer nesses 6 primeiros versos? Ele vai pegar 2 exemplos, gente. O exemplo do batismo, vocês vão ver que Paulo vai falar do batismo do povo de Israel, a gente vai ter que entender um pouquinho disso daqui. E Paulo também vai dizer que eles foram alimentados espiritualmente. Agora, veja, Paulo está trazendo exemplos para a igreja de Corinto, falando: Corinto, será que vocês também não foram batizados? Será que vocês também não se alimentaram espiritualmente? O povo de Israel também teve esses benefícios. Paulo sabe o que ele está fazendo aqui com esses exemplos. Lembra, essa igreja em Corinto tinha recebido todo tipo de dom. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer que eles foram enriquecidos em tudo. Em dom de palavra e dom de conhecimento. No capítulo 4, Paulo vai dizer para eles: vocês estão pensando que vocês já estão reinando sem nós. Eles tinham um tipo de compreensão de que eles já estavam vivendo aquela escatologia realizada. Eles eram super espirituais. Aí Paulo está falando: vocês experimentaram privilégios e benefícios e acham que por isso vocês não podem cair? Deixa eu mostrar então o exemplo de Israel para vocês. E aí olha o verso 1 como ele começa. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Interessante Paulo dizer essa palavrinha aí, ignorem. Porque lembra que os irmãos em Corinto, eles se gabavam no seu conhecimento. O que Paulo está dizendo me parece ainda que vocês são um pouco ignorantes. No conhecimento de vocês ainda, eu preciso ensiná-los algumas questões básicas a saber acerca dos pais de vocês. E aqui, mais uma vez, nós vemos que há um perigo na ignorância. Por esses irmãos serem ignorantes, estavam vivendo em seus pecados. Se eles tivessem um conhecimento mais pleno, um conhecimento mais maduro, provavelmente essas coisas não estariam acontecendo no meio deles. Esse é o perigo da ignorância. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Mas aí ele vai dizer: não quero que vocês ignorem que os nossos pais... Curioso que ele chama aqui Israel de nossos pais, porque ele está escrevendo para uma igreja majoritariamente gentílica. E aí nós vemos a conexão que Paulo faz com a igreja cristã com o povo de Israel. O ponto é que Deus sempre teve um único povo. O povo de Israel e nós estamos conectados. Israel é a igreja do Antigo Testamento, por dizer assim, palavras bem simples, e hoje a igreja é o Israel de Deus. Paulo nos conecta, sempre houve um só povo de Deus escolhido. Nós não deveríamos estar olhando muito para 2 povos, principalmente aí como um relógio divino na história. Mas ele vai dizer, veja ainda no verso 1, ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram, veja a ênfase, todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. 4 vezes Paulo diz todos aí. Olha aí comigo, só no verso 1 ele diz 2 vezes, no verso 2, e todos em Moisés foram batizados. Verso 3, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Por que Paulo está dando essa ênfase em todos? Igreja em Corinto. Todos vocês estão achando que estão experimentando de privilégios da parte de Deus? Israel também. Todos eles experimentaram de privilégios da parte de Deus. E quais são esses privilégios? No final do verso 1 ele vai dizer, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E aí no verso 2 ele interpreta o verso 1 dizendo, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. E aqui eu não estaria errado em dizer que talvez esse verso seja o verso mais difícil que nós temos em 1
Coríntios. Há muita confusão nesse verso. E, ao meu ver, a confusão acontece porque nós perdemos de vista que Paulo está fazendo aqui uma analogia. Paulo não está falando aqui de forma de batismo, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Talvez os batistas peguem esse texto para falar, tá vendo? A forma de batismo correta é a forma de imersão. Aí você fala, por que é imersão? Porque Paulo disse lá no verso 2 que eles foram batizados no mar. Eles entraram no mar. O que os batistas esquecem é que quando eles entraram no mar, estava a seco. E o mar ele se dividiu em duas paredes e as paredes de águas estavam às suas voltas. Paulo não está falando da forma de batismo. Mas os presbiterianos podem dizer também, não. A forma certa é por aspersão. Mas por que por aspersão? Porque você não leu lá no versículo 2 que eles foram batizados na nuvem. E a nuvem agora segue eles. Você sabe que a nuvem, né, pode jogar uma aguinha na nossa cabeça. O que eles esquecem é que essa nuvem se tornava uma coluna de fogo à noite. Dificilmente a nuvem estava batizando eles por aspersão. E os independentes, por exemplo, a Igreja da Trindade? A gente pode falar, olha, então o batismo ele é tanto por aspersão quanto por imersão. Por quê? Porque Paulo vai dizer que eles foram batizados tanto na nuvem quanto no mar. Resolvemos o nosso problema acerca da forma do batismo. Mas é obviamente que Paulo não está querendo fazer uma aula aqui sobre a forma de batismo. É uma analogia. O que Paulo está dizendo quando ele diz que eles foram batizados em Moisés, no mar e na nuvem? Gente, em primeiro lugar, eles experimentaram o poder libertador de Deus. Quando você está lendo Salmos, você já deve ter visto que vira e mexe o salmista volta a esses eventos da nuvem, do mar e de Moisés. O que isso significa? Que Deus salvou o seu povo de maneira poderosa. Esses eventos identificam que Deus de fato salvou o seu povo. E se nós pensarmos aqui em batismo, a palavrinha que Paulo usa, o batismo aí está mais ligado à identificação. Esse povo estava identificado com Moisés, distinguido como povo de Deus. Como que nós podemos distinguir esse povo dos demais povos? Vocês não viram o que ele fez com Moisés, abrindo o mar, dando a eles uma nuvem? É essa ideia da analogia que o apóstolo Paulo aqui está trazendo. Da mesma maneira, aos coríntios, ele diria, vocês também não estão debaixo de Cristo? Assim como eles estiveram debaixo de Moisés, vocês também não estão debaixo de Cristo? Vocês não foram batizados? Essa é a analogia que o apóstolo Paulo está usando. Nos versos 3 e 4, segue aí comigo na sua Bíblia, ele vai dizer, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. O que isso significa? Beber e comer espiritualmente. Ao meu ver, é que eles beberam e comeram de uma forma miraculosa. Espiritual nesse sentido, que Deus proveu alimento e bebida a eles. Vocês lembram do maná? Em Êxodo capítulo 16 vai dizer que Deus deu pão a eles, que desceu do céu. E por 3 vezes no Antigo Testamento, Deus deu de beber ao seu povo. 2 vezes Moisés batendo numa rocha, e uma dessas vezes um tipo de poço que o Senhor operou ali de maneira miraculosa, e também seu povo bebeu de maneira espiritual. Veja que Paulo vai dizer ainda, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. E aqui Paulo faz uma coisa brilhante. Existia uma lenda judaica que dizia que aquele evento que aconteceu da primeira vez que Moisés bateu numa rocha e trouxe água ao povo, a lenda judaica dizia que essa rocha física seguia o povo de Israel no deserto. Por onde o povo de Israel ia, essa rocha ia seguindo eles e por isso eles iam bebendo de água. Paulo, quando cita isso aqui, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, faz uso dessa lenda, mas veja o que ele diz, e a pedra era Cristo. Paulo, em outras palavras, diz, de fato eles foram alimentados e beberam de algo espiritual, mas era Cristo que estava alimentando o seu povo no Antigo Testamento. E aí nós vemos a pré-existência do nosso Salvador e sempre guiou e protegeu e sustentou o seu povo. Qual que é o resumo, então, dos privilégios aí? Eles estavam debaixo de uma liderança. Eles foram batizados, eles se alimentaram de maneira espiritual e a pergunta que Paulo vai deixando aos coríntios é, será que vocês também não estão experimentando esses benefícios? Será que nós também não estamos debaixo da liderança espiritual de Cristo? Será que nós também não fomos batizados? Será que nós não nos alimentamos? E aí talvez ele faz uma conexão no capítulo 11 com a ceia. Será que esses benefícios também não são verdadeiros a nós, igreja cristã?
E aí nós temos talvez o verso mais triste do Novo Testamento, que é o verso 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Inúmeros benefícios e privilégios. Eu não consigo pensar num versículo talvez mais apavorante. Deus não se agradou da maioria deles. E o que significa que Deus não se agradou da maioria deles? Paulo continua dizendo, significa que eles ficaram prostrados no deserto. 2 milhões de pessoas que experimentaram inúmeros benefícios de Deus e ainda assim eles ficaram prostrados no deserto. E a pergunta que nós devemos meditar nessa manhã, será que esse verso 5 não deveria causar uma nota de advertência à maneira que nós vivemos? A igreja em Corinto achava que eles poderiam participar de eventos sociais, onde a imoralidade reinava, porque jamais eles cairiam lá. Eles eram batizados, estavam sob a liderança de Cristo. Será que eles podiam agir assim? Será que eles poderiam comer dentro dos templos pagãos, aquelas comidas sacrificadas aos ídolos, e eles jamais recorreriam às práticas idólatras? Será que poderia de fato haver imoralidade sexual no meio da igreja de Corinto? Imagina, isso não tem importância. Nós somos maduros, nós somos o povo do pacto, nós jamais cairemos. Mas Deus não se agradou da maioria deles. É muito comum hoje em dia nós sermos perguntados por casais de namorados, e a pergunta normalmente é: até onde eu posso ir com a minha namorada? E é estranho esse tipo de pergunta, não é? Esse tipo de pensamento é tipo do pensamento que está colocando a pessoa em risco, dizendo: a minha liberdade, ela tem um limite, mas eu quero chegar nesse limite, até onde eu posso chegar na beira daquele precipício, enquanto a pergunta deveria ser: como eu e ela podemos glorificar a Deus cada vez mais no nosso relacionamento? Eu não quero abusar de jeito nenhum dessa minha liberdade. É muito comum nós vermos cristãos maduros que se orgulham de ver certos filmes, séries, imorais, programas televisivos, onde a linguagem é imprópria e a sexualidade está em todos os capítulos, mas eles pensam: imagina, eu sou simplesmente um cristão maduro, isso jamais vai afetar a minha consciência, vai afetar a minha família, isso não tem problema. É muito comum nós vermos aqueles cristãos também que se acham maduros, congregarem ou estarem em lugares onde o pecado é celebrado e acharem que eles podem estar ali simplesmente, eles jamais vão cair porque eles não estão numa posição de risco. E Paulo está dizendo: Deus não se agradou da maioria deles. Eles brincaram da maneira que eles estavam caminhando. E olha que fim trágico. Eu não acredito que Paulo está falando de salvação aí. Eu não acredito que quando a mão de Deus pesou no seu povo no Antigo Testamento, significa que 2 milhões de pessoas foram para o inferno. Nós temos que interpretar o Antigo Testamento, o povo de Israel, com Romanos capítulo 9, que vai dizer que dentro da etnia de Israel existia o Israel espiritual. Portanto, naqueles 2 milhões de pessoas que ficaram no deserto, nós tínhamos crentes e incrédulos. Fato é que a mão de Deus pesou e o Senhor disciplinou tanto o seu povo, e aí com ira aos incrédulos. E olha o verso 6 aí. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O Antigo Testamento não se tornou obsoleto, o Antigo Testamento não está ultrapassado. Paulo está dizendo: o Antigo Testamento serve para nós como exemplos. Meu segundo ponto e último com vocês. Dos versos 7 a 13 agora, Paulo vai dar agora as razões por que eles caíram e ficaram no deserto. Como que eles viviam a ponto de serem disciplinados por Deus. Paulo vai citar 4 pecados nos versos 7 a 13. Olha aí na sua Bíblia essa divisãozinha para você só entender o argumento de Paulo. No verso 7, Paulo vai falar acerca do pecado da idolatria. No verso 8, ele vai falar acerca do pecado da imoralidade. No verso 9, ele vai falar do pecado de tentar a Cristo. E no verso 10, o pecado de murmuração. Sabe o que choca, gente? Que esses 4 pecados que Paulo vai citar do povo de Deus no Antigo Testamento eram pecados ativos da igreja de Corinto e são pecados até hoje no meio do povo de Deus. Verso 7. Não sejam idólatras,
como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. O que Paulo tem em mente aí é Êxodo capítulo 32. Você deve se lembrar que quando Moisés estava no monte com Deus, o povo começa a pedir a Arão para que ele fizesse um bezerro de ouro. E quando ele faz aquele bezerro de ouro, na verdade, não era que o povo de Israel queria adorar um outro Deus. O povo de Israel queria adorar o Deus verdadeiro da maneira errada. Porque quando Arão faz aquele bezerro de ouro e entrega aquele bezerro de ouro a eles, Arão diz, eis aí Elohim, que tirou vocês do Egito. Eu sei que a palavrinha Elohim significa deuses, mas eles sabiam que tipo de Deus ou qual Deus tirou eles do Egito. O que eles queriam é adorar o Deus certo da maneira errada, através de um bezerro de ouro. E aí nós começamos a perceber que tipo de idolatria que Paulo tem em mente. É tanto pecado de idolatria você adorar o Deus errado, como adorar o Deus certo da maneira errada. E nós chamamos isso de sincretismo religioso. Veja a importância que nós devemos ter aí ao culto que nós prestamos todos os domingos, por exemplo. Nós temos que dar a Deus aqueles elementos que Ele prescreveu na sua palavra. Quando o povo de Deus está adorando a Deus de uma maneira imprópria, mesmo o Deus verdadeiro, isso é um tipo de idolatria. Mas há muitos cristãos que dizem, imagina, eu jamais caio em pecado de idolatria. Olha o que Ezequiel diz aí, em Ezequiel 14, verso 3. Esses homens ergueram ídolos aonde? Em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. Os nossos ídolos podem ser o nosso estado civil. Um ídolo pode ser nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, trabalho, dinheiro, sexo, comida, poder. O ídolo no coração podem ser aqueles concorrentes de Deus que muitas vezes ganham destaque em detrimento ao próprio Senhor. O primeiro pecado, então, é o pecado de idolatria. E a pergunta que nós temos que responder é, será que não há esse pecado ainda no meio da igreja? Segundo pecado que Paulo traz para a gente está no verso 8. E não pratiquemos imoralidade. E imoralidade é imoralidade sexual. Como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Gente, num só dia, 23 mil pessoas mortas. O evento que ele tem em mente aí é Números 25. Quando aquele povo de Israel, aqueles homens começam a se relacionar com mulheres moabitas, inclusive israelita, traz uma mulher moabita para dentro da sua tenda, no meio do acampamento, à vista de todos. Uma aberração. Será que a igreja em Corinto não tinha esse tipo de pecado no meio dela? Em 1 Coríntios capítulo 5, quando você lê Paulo falando que tinha um homem que estava dormindo com a mulher do seu pai, à vista de todos. E toda aquela igreja estava se orgulhando desse pecado. Paulo tem que dizer a eles no capítulo 6, fujam da imoralidade sexual. Será que até hoje no meio da igreja cristã nós não lutamos com esse tipo de pecado? Pecado da masturbação, do adultério, do sexo fora do casamento, da fornicação. O Senhor pesou a sua mão sobre o seu povo e 23 mil morreram por causa desse tipo de pecado tolerado no meio do povo de Deus. O terceiro pecado, verso 9, olha aí comigo. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. O evento que ele tem aí é Números 21. Lembra daquelas serpentes que vieram no meio do povo de Deus e Moisés ergue aquela serpente de bronze? O contexto ali é que eles estavam reclamando de Deus, dizendo que eles detestavam o maná que Deus de maneira soberana e miraculosa estava dando a eles. Isso era por Cristo à prova. Como é que nós colocamos Cristo à prova? É toda vez também que nós não temos mais contentamento em Deus pelo que Ele é e o que Ele tem feito por nós. E não é que nós não podemos reclamar ou lamentar a Deus. Nós temos salmo de lamento, mas você pode lamentar a Deus ainda assim, sendo contente nele. O problema é quando nós lamentamos aquele tipo de lamentação que tornam as nossas circunstâncias em um próprio Deus. Senhor, se o Senhor não mudar a minha circunstância, eu jamais serei feliz. Isso é botar Cristo à prova, é o pecado de falta de contentamento. Quarto e último pecado, verso 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo não consegue ser mais duro do que as notas que ele tem dado aqui.
A murmuração, provavelmente, aí que ele tem visto é Números 14 ou Número 16, quando o povo de Israel estava murmurando contra Moisés e Arão. E nós sabemos pelo histórico aí da igreja de Corinto que essa igreja também teve problemas com seu plantador, o apóstolo Paulo. Eles murmuravam e questionavam o apóstolo Paulo. Por isso, inclusive, que 2 Coríntios está escrita. E Paulo está dizendo, olha, não fiquem murmurando. Alguns deles no deserto morreram e eles foram destruídos pelo exterminador. Exterminador é esse anjo do Senhor que passava trazendo juízo várias vezes no Antigo Testamento ao povo de Deus. Será que estamos isentos a tudo isso? Idolatria, imoralidade, falta de contentamento e murmuração. Verso 11. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Gente, presta atenção. O apóstolo Paulo é um pastor de almas. Ele não pode encerrar aí. Um pastor de alma jamais pode simplesmente trazer exortação ao povo e não mostrar um caminho de escape ao seu povo. Um pastor de almas não pode simplesmente trazer a exortação e não mostrar o consolo. Se Paulo terminasse no verso 12, nós estaríamos nessa manhã desesperados, porque nós sabemos que nós também lutamos com todos esses tipos de pecado. Mas graças a Deus que nós temos o verso 13 como encerramento do apóstolo Paulo. E aí Paulo vai nos dar 4 verdades maravilhosas no verso 13. A primeira é: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Quantas vezes nós estamos sendo tentados e estamos dizendo, Senhor, eu não vou aguentar. Se vier mais um dia assim, eu vou me entregar ao pecado, porque eu não aguento. Mas Paulo tem uma nota boa aqui pra gente. Não sobrevenha a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Então sim, nós podemos lutar contra ela. Nós podemos aguentar. A segunda boa notícia que Paulo nos dá nesse verso 13. Mas Deus é fiel. Mesmo quando você está pensando em trair o seu Salvador, mesmo assim ele se mantém fiel. Mesmo quando estamos dando ouvidos à mentira do pecado, dizendo pode vir que é muito bom, você vai ter salvação, você vai ter satisfação aqui, nós podemos crer na palavra de Deus, sabemos que ele não mente, porque Deus é fiel. Como que ele é fiel, Paulo vai dizer? Não permitindo que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Deus tem as nossas tentações totalmente sob o seu controle. A tentação que Ele está permitindo com que eu e você passe, seja tentado hoje, o Senhor tem totalmente ela sob controle. Ele não vai permitir que nenhuma tentação que a gente passe seja maior do que a gente possa suportar. E a última nota maravilhosa que Ele dá, pelo contrário, juntamente com a tentação, o Deus que é fiel proverá livramento para que vocês possam suportar. Todas as vezes que nós estamos sendo tentados, se nós recorrermos ao Deus que é fiel, Senhor, me ajuda nessa situação, me ajuda nessa tentação. A promessa que nós temos é Deus proverá livramento para vocês. Gente, nós não temos desculpas para cairmos nessas tentações. Deus é fiel e nos dá livramento. Você lembra das palavras de Jesus a Pedro? Simão, Satanás está pedindo você para peneirá-lo como trigo, mas aí Jesus diz a ele, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E a boa notícia que nós temos é que do mesmo jeito que Jesus intercedia por Pedro, e é por isso que ele permaneceu de pé, hoje o nosso Senhor ressurreto está à direita do Deus Pai, intercedendo nesse exato momento por mim e por você. E mesmo quando Satanás vier ao nosso derredor com essa voz de um leão, rugindo e parecendo que as nossas forças vão, simplesmente nós seremos entregues, o Senhor tem intercedido por nós. Você está a ponto de jogar sua toalha? Você está achando que você não vai mais suportar as pressões?
Se vier mais um dia como esses dias que você tem vivido, você está a ponto de desistir, você pode recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel. Ele dará livramento a você em todos os momentos. Eu comecei com a história do peregrino e eu encerro com ela. Sabe o que aconteceu com aquele peregrino no pântano do desânimo? Ele estava sozinho lá. O obstinado foi embora e o volúvel foi embora. De repente, o peregrino levanta os seus olhos no meio do pântano do desânimo e ele encontra agora o auxílio com A maiúsculo. O auxílio com A maiúsculo sempre esteve no pântano do desânimo. E o auxílio com A maiúsculo agora vira para o peregrino e falou: por que você está parado no pântano do desânimo? Existiam pedras dentro desse pântano e essas pedras são as promessas divinas. Por que você não confiou na promessa divina para sair desse pântano do desânimo? E a boa notícia que eu tenho para nós nessa manhã é que em todos os pântanos do desânimo em que nós encalhamos em nossas vidas, o auxílio com A maiúsculo está sempre presente. Em todos os pântanos da sua vida, você pode recorrer ao Senhor Jesus Cristo. O auxílio é presente. Que Deus nos abençoe, que esse tipo de sofrimento não aconteça no nosso meio, que a gente possa receber o alerta do apóstolo Paulo e que a gente possa recorrer ao auxílio com A maiúsculo, mais um dia da nossa existência. Vamos orar? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso nós não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora as águas sejam turbulentas e os montes sacudidos pela sua fúria, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra nos adverte, nos exorta, mas a Tua palavra nos traz consolo. Eu não sei as lutas que os meus irmãos e minhas irmãs aqui têm passado, mas o Senhor conhece. Eu não sei quais são os pântanos que eles estão presos, mas que no meio do pântano eles possam saber que o auxílio com A maiúsculo está presente. Dá-nos fé, Senhor. Alimenta a nossa fé nessa manhã. Permita que o nosso coração creia de fato que temos o Senhor conosco, o Deus dos exércitos. Que a Tua palavra caia em boa terra e que ela dê fruto. Muito obrigado, auxílio, por quem o Senhor é. É no Teu nome que a gente ora. Amém.